A RFI convida hoje o cientista político Gaspar Estrada, ele é diretor executivo do Observatório da América Latina e Caribe da Universidade Sciences Po, aqui de Paris. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, um abraço a você e aos ouvintes da RFI Brasil. Bom, primeiramente eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre as futuras relações entre o Brasil e os Estados Unidos após a eleição do democrata Joe Biden. Muito tem se falado já das consequências econômicas ou ambientais. Eu gostaria que o senhor focasse no peso político da reação do governo brasileiro ao resultado dessas eleições. O Palácio do Planalto e o Ministério das Relações dizem que preferem ter um pouco de prudência, ainda não cumprimentaram Joe Biden, diferentemente de outros líderes internacionais, como o presidente aqui da França, Emmanuel Macron, a chanceler Angela Merkel e mesmo o premier britânico Boris Johnson. Já Bolsonaro prefere aguardar o resultado dos trâmites jurídicos, dos recursos impostos por Donald Trump. Qual é o resultado desse silêncio momentâneo do Brasil no plano internacional? Bom, eu acho que esta situação é a tradução de um crescente isolamento internacional do Brasil no mundo. Já na chegada de Bolsonaro ao governo em 2019, a nova política do governo brasileiro foi de apostar tudo nesta relação familiar, eu diria, entre Bolsonaro e Trump, e de fazer desta, na verdade, não aliança, sino desta submissão do Brasil aos Estados Unidos, uma submissão unilateral, o eixo fundamental da política externa brasileira. E é claro que hoje, com a saída do poder de Donald Trump, toda essa estratégia que foi montada, na verdade, fica um pouco sem rumo agora. E é difícil saber como que o Brasil e o Bolsonaro, em particular, vai se posicionar. Porque toda esta estratégia visava atender um público interno no Brasil, de mobilizar pessoas radicalizadas e usar isso como um discurso, como um fonte de discurso para o governo. Agora eu acho que esse cenário vai ser muito complicado. Pois é, nunca foi difícil para as pessoas saberem que Trump sempre era uma inspiração para Jair Bolsonaro. A minha pergunta era justamente o que acontece agora, essa relação do bolsonarismo e o trumpismo, que continua sendo uma força nos Estados Unidos. Sem dúvida. Agora, o trumpismo vai se manter, inclusive porque a base do Partido Republicano ela entrou de vez, né, com o discurso de Trump. Agora, o fato é que o Trump não estará mais no governo. E o Bolsonaro, ele tinha uma relação de governo a governo, uma relação bilateral, mas, sobretudo, uma relação familiar. E esse é que acho o grande problema, porque o governo Bolsonaro vai ter que lidar com o governo Joe Biden. E como toda a estratégia estava baseada nessa proximidade familiar, agora a grande pergunta é saber como é que o governo americano vai se relacionar com o governo brasileiro. E não podemos esquecer que, embora os assuntos internacionais tiveram pouco espaço na campanha americana, o único país que, na verdade, esteve presente, inclusive nos debates presidenciais, foi o Brasil. E não por uma boa notícia, foi por causa do assunto do clima e do meio ambiente. Acho que sim, pode haver um distanciamento entre os Estados Unidos e o Brasil por causa disso. Inclusive, o presidente Bolsonaro voltou a esse assunto, né, recentemente, num evento aí para destacar a importância do turismo no Brasil, que obviamente teve uma queda do número de visitantes por causa da Covid-19, que já deixou 160 mil mortos no Brasil, sem citar o nome de Joe Biden. Bolsonaro disse que quando acaba a saliva tem a pólvora. Essa foi a frase do presidente dentro de um contexto em que o democrata Joe Biden exigiria o fim das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Como é que isso pode ser interpretado politicamente, professor, essa frase? Bom,
de novo, Bolsonaro faz o que ele sempre fez desde que ele chegou no alto. Radicalizar sua base, usar frases de efeito cada vez mais grotescas para mobilizar e dominar a pauta do dia e poder fazer que a atenção seja desviada de outros assuntos mais embaraçosos para o governo. Agora, o problema é que quando você leva isso para o cenário internacional, e sendo o Brasil e não os Estados Unidos, é difícil se sustentar isso no meio e ao longo prazo. Quando o Donald Trump, enfim, tinha uma perspectiva de poder, para o Bolsonaro era mais fácil fazer esse tipo de declaração. Agora, o Bolsonaro vai ficando sozinho, né? Porque os aliados dele no cenário internacional sumiram. O Salvini, que estava lá em 2019, já não está mais no poder, agora o Trump. Então, é claro que nesta configuração, o Brasil vai ter uma maior dificuldade para se inserir no quadro internacional, e eu acho que o Bolsonaro está ficando, no cenário internacional, numa posição muito complicada, porque ele está entrando numa relação onde a Europa não quer ouvir falar do Bolsonaro, os Estados Unidos claramente entrarão numa nova dinâmica com o governo brasileiro, e finalmente a China, que é o principal parceiro comercial do país, enfim, vive enfim, com conflitos permanentes com o governo Bolsonaro. Então, eu acho que, nesse contexto, o cenário não é positivo. Já que o senhor falou da Europa, né, o Brasil e a União Europeia também vivem a expectativa da entrada em vigor, ou não, do Acordo de Livre Comércio, assinado em junho de 2019, que foi bastante criticado aqui na França, especialmente pelo setor agropecuário, em razão de normas ambientais para a produção. Enfim, mostra o governo brasileiro e a Europa numa situação, de certa forma, de crítica. Qual é o peso do Brasil diante dessas potências que o senhor mesmo citou aí, a China, o Bloco Europeu, os Estados Unidos? O Bolsonaro tem capital político para enfrentar essas grandes forças? O Brasil está em declínio no cenário internacional. Não é de ontem, na verdade, não vem de Bolsonaro. Eu acho que desde o governo Dilma Rousseff, o Brasil vem perdendo espaço no cenário internacional. Em primeiro lugar, pelo desinteresse da Dilma Rousseff pelos assuntos internacionais. Em segundo lugar, pelas condições contestáveis da chegada de Michel Temer ao poder. E agora com Bolsonaro, que na verdade, rompeu, na verdade, com o que era a força da diplomacia brasileira, desde sempre, que era o soft power brasileiro, e a aposta pelo multilateralismo. Uma aposta que sempre foi levada adiante, seja nos governos da democracia, ou seja na ditadura, na própria ditadura. O Brasil sempre defendeu o multilateralismo como uma maneira, um instrumento para o Brasil ter peso no cenário internacional, e o Brasil tinha desenvolvido uma diplomacia do clima que tinha muita credibilidade no cenário internacional, desde a cúpula de Rio 92 até a COP 21 em 2015, onde o Brasil foi um ator fundamental. O Brasil tinha uma capacidade política de influência. Hoje isso está se perdendo por causa das políticas de Bolsonaro, e essa fragilização da política externa brasileira está ficando evidente aos olhos do mundo. Não é à toa que todos os ex-chanceleres do Brasil, desde o retorno da democracia nos anos 80, já qualificaram esta diplomacia como uma diplomacia da vergonha. E eu acho que é uma diplomacia que vai contra os interesses do Brasil. E a gente sabe que há uma década atrás, digamos, o Brasil era considerado o campeão dos emergentes, né? E agora enfrenta aí uma crise política, econômica e sanitária. Como é que o senhor avalia aqui de fora a situação do Brasil? O senhor já disse que ele está perdendo poder, mas queria que o senhor avaliasse os porquês disso. Os porquês, porque já é um processo político que vai se alongando já há vários anos, na verdade. O quadro muito triste que estamos assistindo hoje, seja em termos de mortos
pelo Covid-19, seja pela polarização social que existe no Brasil, nesta falta de rumo do governo Bolsonaro, que na verdade é um governo que destrói, mas que não cria políticas. Não, um fato interessante, acho muito, muito triste também, é que o governo Bolsonaro não tem uma marca, né? Os governos, por exemplo, Cardoso, ele, quando foi ministro da Fazenda, se notabilizou pela queda da inflação. Depois, a reestruturação do Estado, quando ele foi presidente. Os governos de Lula estavam caracterizados pelo crescimento econômico e inclusão social. Quer dizer, esses governos tinham uma marca. E o Bolsonaro não porque ele não tem uma política, ele está mais numa estratégia de destruição, como ele mesmo falou num discurso que ele fez na Embaixada do Brasil em Washington, em março de 2019. Então, acho que isso é uma coisa que já vem de trás, mas que, infelizmente, está se agravando com o Bolsonaro, e não vejo como isso vai acabar no curto prazo. Mas num artigo seu recente no New York Times, o senhor destacou, por exemplo, como ações do governo Bolsonaro, a aprovação de uma reforma da Previdência, esse auxílio emergencial a milhões de brasileiros por causa da Covid. Agora, o senhor também destaca os discursos incendiários, né? Então, na média, qual é a avaliação do senhor dessa ação combativa do governo brasileiro? Eu acho que, por exemplo, o que eu digo nesse artigo é que, na verdade, a reforma previdenciária ela não foi, na verdade, uma inspiração do governo Bolsonaro. Quem levou adiante essa reforma foi o próprio Congresso, em particular o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, na verdade, é uma situação muito paradoxal, onde o Bolsonaro consegue faturar com coisas que ele nem criou, nem desejava criar. O auxílio emergencial, proposto inicialmente pelo governo, era de R$ 200. E aí foi a oposição ao Bolsonaro que levou isso, a proposta de aumentar o valor. Agora, claro, com os réditos eleitorais disso, o governo tenta manter este apoio, mas do ponto de vista das finanças públicas, esse apoio nesse valor é insustentável. Então, eu acho que agora estamos entrando num momento complicado para o governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, porque haverá uma eleição à presidência da Câmara em fevereiro de 2021. E está claro que o Bolsonaro, até hoje, não conseguiu estabilizar realmente a sua base política no Congresso. Há um racha hoje entre Rodrigo Maia e o PP. Não sabemos como isso vai ser levado adiante em fevereiro. Por outro lugar, no plano econômico, está claro que o auxílio emergencial, tal como está hoje, não poderá ser mantido. E, para isso, o governo tem que fazer escolhas. Só que, até hoje, em termos de políticas públicas, Bolsonaro nunca, na verdade, fez escolhas. E ele vai ter que tomar uma decisão difícil nesse aspecto. Então, eu acho que o ano que vem será complicado. E nós já estamos vendo o reflexo disso, porque as eleições municipais que aconteceram neste domingo, nós estamos vendo que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro não estão indo bem nas pesquisas, em particular nas grandes cidades como São Paulo. Então, eu, sinceramente, acho que os próximos meses não serão fáceis para o governo Bolsonaro. Tá ótimo. Essa é a opinião, então, do cientista político Gaspar Estrada, ele é diretor executivo do Observatório da América Latina e do Caribe, da Universidade Sciences Po, aqui de Paris. Muito obrigada por atender ao convite da Rádio França Internacional. Obrigado a você e aos ouvintes.